Oi turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Então vou pedir que vocês abram a apostila, por gentileza, na página 8. Ok? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bem, na página 8 nós vamos começar, estudando aquilo que se chama de quinhentismo, tá? Então, aqui nos capítulos 1 e 2, nós conversamos um pouco sobre o que é literatura, o que pode ser considerado um texto literário. No capítulo 2, nós vimos a literatura portuguesa na Idade Média, e agora é o momento, que a gente chega ao Brasil, E é justamente nesse momento que se inicia, uma produção escrita nacional, que é chamada de quinhentismo. Então vamos pensar, em 1500 os portugueses chegam aqui no Brasil, se deparam com os índios, uma cultura totalmente diferente daquilo que eles estavam, esperando, e aí há aquele choque cultural, aquele choque de realidade, Nesse momento de chegada dos portugueses aqui no Brasil, é um momento também de escrita, Quem nunca leu nas aulas de história, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, relatando a sua viagem, a sua chegada ao Brasil e aquilo que ele havia encontrado nas terras brasileiras, que na época ainda nem tinha esse nome de Brasil, mas enfim, nas novas terras, nas terras recém-descobertas, tá? Bem, então a literatura, digamos assim, desse momento, a gente não pode chamar o quinhentismo de um movimento literário, porque não havia uma estética, para esses textos da época, não havia um objetivo comum, O que a gente tem nesse período denominado quinhentismo é um registro, das características da terra descoberta, que no caso era o nosso território brasileiro, tá? E aí, eram muitas cartas, era uma literatura mais documental, tá? Que relatava o povo, as características do povo, da terra, o clima, enfim, tudo aquilo que eles encontraram aqui, Os descobridores, os grandes navegadores, tá? E aí, imaginem, pensem comigo, Os portugueses vieram, da Europa com outros hábitos, com outros costumes, com uma cultura totalmente diferente, e tiveram um choque de realidade aqui. Por isso, os seus relatos, muitas vezes, eram relatos fantasiosos, que misturavam aí um pouco da realidade com um toque, assim, uma pitada, de exagero, de fantasia e tudo mais, tá? Bem, aqui na página 8 eu vou pedir que vocês marquem aqui algumas definições que são importantes e que são trazidas aqui pela apostila. Na época dos descobrimentos, os escritos dos viajantes tinham por objetivo catalogar e descrever as terras recém-descobertas. Então é aquilo que eu falei para vocês, Era uma escrita documental, tá? Entretanto, alguns dados fantásticos eram transmitidos nos relatos, dando aos fatos um aspecto maravilhoso, pois as crenças dos cronistas se misturavam ao mundo desconhecido que encontravam. É nesse contexto, no período colonial, que a literatura brasileira nasce, mesmo sem condições sólidas para o seu afloramento, já que não existia um público leitor, escritores, uma vida cultural ativa no Brasil nessa época. Todavia, a produção do período teve uma importância relevante para o surgimento da literatura brasileira devido ao seu sentimento de nacionalidade. Então, peço que vocês marquem todo esse parágrafo. Ele é muito importante para a gente entender o que era a produção escrita desse momento. Era uma produção escrita cujo objetivo era catalogar, descrever as terras encontradas. Esses relatos misturavam aí elementos do imaginário, do maravilhoso, do fantástico, justamente por conta desse choque cultural, tá? Mas a gente não pode chamar isso ainda de um movimento literário. Vamos pensar assim que a fundação de um movimento de escrita é o início de um movimento de escrita que se deu no Brasil, tá? Os diários de navegação e os textos descritivos que narravam o primeiro contato com a terra desconhecida aos governantes portugueses são de grande importância pelo relato histórico, Então tudo isso ficou como documentação de um período da nossa história, tá?
Neles estão evidenciados o choque cultural, tá, que houve entre os índios e os europeus, comportamento indígena e a descrição do espírito empreiteiro da expansão marítima. São chamados de literatura de informação e deixaram uma vasta gama de temas abordados ao longo das produções literárias no Brasil, né? Então, o índio, as origens históricas, a paisagem natural, as palmeiras, né? Então, esse ímpeto dos navegadores, né? O choque cultural, os hábitos e a cultura indígena, tudo isso, né, era descrito nesses documentos e servem, né, serviram e servem até hoje para como documentos, né, como relatos, documentos de um momento da nossa história, de um período da nossa história. Então é muito importante, né, para a nossa história todos esses documentos, ok? Bem, aqui na página 8 nós temos então a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que narra um pouco aqui da chegada, né, dos portugueses, daquilo que eles encontraram e tudo mais, tá? Na aula que vem eu vou fazer a leitura dessa carta com vocês, tá? Na aula de hoje eu vou encerrar por aqui, apenas uma aula introdutória, tá? E vou deixar aqui no final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tá bem? Vamos ficar por aqui, por hoje é só. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!